Oi, bonitão, bonitona, mais uma pedida boa para o vestibular agora, Renascimento, sempre cai. Renascimento, durante o final da Idade Média, lá por volta de 1100, 1200, a galera já vai para o Oriente, tem contato com o comércio no Oriente, já traz as coisas para o Ocidente, começa a vender, começa a entrar dinheiro no processo e tal, e a razão começa gradativamente a entrar também, porque onde tem dinheiro, tem racionalidade. Quando a gente chega lá por volta de 1300, a coisa começa a mudar. E começa a mudar onde? Em Florença, no norte da Itália, que era onde passavam as caravanas para cima e para baixo e tal. Em Florença começa a ter um desenvolvimento cultural. Um cara chamado Dante Alighieri escreve a Divina Comédia em italiano de Florença, já não é latim, criticando certas pessoas da política da igreja. Então já começa a mudar a coisa. Isso vai mudando gradativamente até o século XV, até o século XVI. Então dá para a gente pegar assim, ó, o desenvolvimento do dinheiro e da razão vai conduzir ao renascimento cultural, renascimento das artes. Trecento. Ninguém considera muito Trecento uma escola artística do Renascimento. É uma transição. O Trecento tem esse nome porque está no período dos 1300, século XIV. 1301, 1310, 1314, Trecento, 1301, 302, e aí vai. Trecento. A arte ainda é uma arte com características muito góticas, né? Um pouco de influência bizantina, essas auréolas, essa utilização de ouro e tal. Ainda é uma coisa assim bem medieval. A figura chapada, sem a noção de perspectiva geométrica, aquela noção de profundidade que a gente chama com o nome de escorço, né? Ainda não tem isso e tal. Mas aos poucos a coisa vai mudando. O primeiro a mudar isso, por volta de 1305, 1306, é um padre chamado Giotto de Bodone, que começa já a dar noção de profundidade. Ó. Quando tem gente mais na frente, tem gente mais no fundo e tal, ele já dá essa noçãozinha. Já começa influenciado por aspectos greco-romanos. Olha que louco. A anunciação do anjo para a mãe da Virgem Maria dentro de uma casa de modelo grego. Ela morava lá na Galileia. Não existia na Galileia esse estilo grego aqui, ó. Então ele já começa a caminhar para o Renascimento. Então a gente já começa a ter, em 1305, 1306, um certo ideal artístico renascentista, mais próximo da realidade. Olha lá, a ideia de perspectiva, o sofrimento de Jesus, quem está na frente e tal. Aí a gente entra num período que é importante, século XV, chamado de Quattrocento. Quattrocento, a cidade é Florença e a família é a família dos Medici. Os Medici são os mecenas, os caras que contratam os artistas, bancam os artistas. Quase todo mundo trabalhava para os Medici. Coloquei alguns importantes no Quattrocento, um deles, Botticelli. Ó, que quadro fantástico. Esse quadro já rompeu meio que totalmente com aquele modelo medieval. Não tem nada de religioso aí. É uma cena da mitologia. Aqui a gente tem Zéfiro, que é o vento do norte, anunciando a chegada da primavera, celebrada pela primavera, alegoria da primavera, ó, como tem, parece um pulmão aqui, ó, chama anamorfose. O Cupido, Eros, o deus do amor, pronto para flechar esse tiozão com asa no pé, que é Mercúrio, que está sendo observado por uma das ninfas e que vai avisar Zéfiro e assim sucessivamente. Ou seja, rompeu com o modelo medieval, valorizou aspectos antropomórficos, aspectos mitológicos. Isso em 1480, 1490, era um troço assim, bastante chocante. Precisava de alguém muito poderoso para financiar esse tipo de coisa. E esse alguém poderoso era Lorenzo de Medici, que não só financiou a alegoria da primavera, mas também financiou aquele outro quadro chamado de O Nascimento de Vênus, que também é um quadro importantíssimo. Tá lá. Inclusive, essa moça aqui, ó, irmã do Américo Vespucci. Américo Vespucci, um daqueles navegadores que vieram para a América e tal, Simonetta Vespucci,
namorada do Lorenzo de Medici. Imagina a esposa do Lorenzo, que lindo, tem um quadro em casa com a Vênus, a deusa da beleza, nascendo, e a deusa da beleza é amante do seu marido, né? Imagina que legal, que não era na época. Mesma coisa, Zéfiro anunciando a chegada de Vênus, a deusa do amor, a deusa da beleza, mais um quadro mitológico da época. Tá lá as características do Botticelli. E a arquitetura? Você fala, mas e os outros? Calma, que nós temos que ver gradativamente. No 400, o cara é o Brunelleschi. Brunelleschi é o pai da arquitetura renascentista, é o cara que iniciou a arquitetura renascentista. Ele começa com o Hospital dos Inocentes, lá em 1419, projetado lá em 1419, que quebra aquele modelo gótico, né? Aquele modelo que era para cima, ele já é horizontal. Essa é a primeira obra renascentista, o Hospital dos Inocentes. A Capela Pazzi, dentro da proporção áurea, do número áureo, da razão, né, do retângulo áureo. Está aí algumas cenas da Capela Pazzi também. E principalmente o Duomo de Florença. Essa cúpula que vai rolar em Florença, o Duomo, olha lá, o Duomo em Florença. E o Alberti. São dois caras, Brunelleschi, o que inicia, e Alberti. Alberti foi muito mais importante por conta dos livros que ele escreve, os 10 livros sobre a construção, sobre a edificação, e ele fez essa fachada desse palazzo. Palazzo era a habitação de uma pessoa com bastante dinheiro, um comerciante, tal, um palazzo Rucellai, a família Rucellai, Banco. Então, o arco de semicircunferência, que é o arco romano, e as colunas achatadas no Palazzo Rucellai. E aí a gente entra no Cinquecento, agora sim. Por que Cinquecento? Século XVI. Aqui eles consideram o Renascimento pleno. Aqui, um papa chamado Júlio II, em Roma, pensou, eu tenho que fazer de Roma a grande cidade da cristandade. Para isso eu preciso de todos os artistas. E começou a contratar gente. E trouxe gente. E trouxe gente. Então no Cinquecento a gente tem Rafael Sanzio. Rafael vai ficar muito famoso por conta das Madonas. As Madonas, ou seja, as Nossas Senhoras, Nossa Senhora, Menino Jesus, São João Batista e tal, né? As Madonas, a família, a Sagrada Família. E essa que vocês conhecem, do Rafael, que é a escola de Atenas, né? Tem aí Atenas, o pensamento, a razão, um quadro que valoriza os pensadores. Só no Renascimento, depois de toda a Idade Média, é que isso podia acontecer, alguém valorizando os pensadores, né? Sócrates, aqui Aristóteles, aqui Platão, aqui Diógenes, né? E vários outros pensadores que a gente tem aí. O Leonardo da Vinci tinha estudado, passou por Florença e depois veio para Roma. A gente acredita que esse seja o autorretrato do Leonardo da Vinci, tá lá. Era um anatomista, só não é considerado o pai da anatomia porque ele não era médico, né? É o André Vesalius, mas esse cara era fantástico. Imagina na época você ter que roubar cadáveres, para conseguir desenhar. Isso ele gostava porque ele queria saber voar, então ele fazia esse desenvolvimento dos ombros, né, para criar a ideia de asa. Era uma característica maluca. As máquinas que ele criou, a arquitetura, a preocupação com a arquitetura do corpo humano que fez com que ele pesquisasse tanto. O homem vitruviano, Vitruvius, foi um cara lá em Roma que escreveu um livro sobre as proporções humanas e entrou na pira dos gregos da chamada divina proporção, a proporção áurea. Então o Leonardo fez uma homenagem a ele, conhecido como homem vitruviano, a perfeição da perspectiva, né, da proporção humana, número áureo, 1,618. É dele, famosíssimo, passou por um processo de recuperação agora há pouco tempo, a Santa Ceia. Que está lá, é uma parede, é um afresco, né? Pintura numa parede, um afresco a óleo, que está em Milão, está aí a Santa Ceia. Você está vendo aqui as diagonais que vão convergindo em direção ao infinito? Essa direção ao infinito é justamente o que a gente chama de escorço. E a Mona Lisa não podia deixar de ser,
para a gente poder conversar duas coisas importantes. Esse fundo aqui, que não dá para ver muito, chama esfumato, esfumaçado, essa noção esfumaçada, e essa chamada de chiaro-escuro, o jogo de claro e escuro, a Mona Lisa. O que rola é o seguinte, quando a gente fala de Renascimento é razão. E aí razão tem que ter algum motivo para ele escrever o quadro, para pintar o quadro. O que será que ele quis dizer com esse quadro? Então o pessoal fala, qual o segredo da Mona Lisa? Qual o segredo é isso? O que será que ele quis dizer? E Michelangelo Buonarroti, que era escultor, não era pintor, mas que como não ficava pronto lá a igreja, né, a Basílica de São Pedro, ele teve que pintar o teto da Capela Sistina. E aí você não pode esquecer que o teto da Capela Sistina tem um monte de anamorfoses, né? Aqui a ideia do córtex humano, Deus com o cérebro de fundo, ou seja, a razão, criando o ser humano, e sempre essas figuras muito fortes. Lá na nossa dica sobre a Grécia, quando a gente entrou na Grécia helenística, a gente viu aquela estátua chamada Laoconte. Laoconte tinha acabado de ser desenterrado, quando Michelangelo, viu, e ele falou, nossa, é isso! E ele começa a colocar aquelas figuras mais fortes na pintura dele do teto da Capela Sistina. Escultor, muito mais que arquiteto, essa é a Pietà, lá de São Pedro, e o Davi, de Florença. Eu coloquei aqui uma imagem muito legal, só para vocês terem ideia, do tamanho do bloco de mármore em relação ao ser humano. Ele fez em 1 ano e meio essa escultura do Davi em Florença, em mármore. Bora lá! Alguns outros caras. Van Eyck. Van Eyck está no 400, mas nos Países Baixos. Então ele tem essa coisa ainda meio gótica, meio compridada. A mulher, ela não está grávida não, ela está segurando o vestido. Aqui é o casamento dos dois, né? Tanto é que lá no escorço, lá na projeção, lá no espelho, a gente tem a figura do pintor e do auxiliar do pintor. Bora lá? Albert Dürer, já na Alemanha do século XVI, era um excelente pintor, excelente retratista. E Hieronymus Bosch, o mais maluco de todos. O Bosch é um cara que ninguém até hoje sabe o que ele quis dizer com o Jardim das Delícias. Ele é um precursor do surrealismo, né? Essa coisa da piração e tal. E a arquitetura da época, que é a arquitetura já do período do século XVI, que é a construção de São Pedro. Quem fez isso? Donato Bramante. O Júlio II queria na verdade ele queria um túmulo imenso. E aí o Michelangelo falou que não dava para construir onde ele queria. E lá nas colunas de Vatica, por isso Vaticano, eles resolveram construir inicialmente em planta de cruz grega, depois ela foi estendida. Então isso aqui seria mais ou menos o projeto com os cortes aí que a gente tem da Basílica de São Pedro no Vaticano. Michelangelo, mas ele não era lá também, além de escultor, além de pintor, também é arquiteto. Ele fez o Duomo, a cúpula do Vaticano. E já percebe que existem exageros, colunas duplas, um monte de abertura aqui que a gente chama de olho, um lanterninho gigante. Então a gente já disse que ele já tem um amaneiramento. Quando Michelangelo vai caminhando para o final da sua vida, o estilo dele fica mais exagerado, rebuscado e angustiado. E isso vai aparecer também lá na Capela Sistina, só que daí na cena do juízo final. E um dos caras que eles adoram, Palladio. Palladio, quando você fala assim, nossa arquitetura palladiana, é que o Palladio projetou a Villa Rotonda, ou Villa Capra. É uma casa, só que os 4 lados da casa são iguais. A Villa Capra ou Villa Rotonda. Belezinha? Essa ficou um pouquinho mais longa, mas guarda aí, Renascimento. Principalmente 400, século XV, e 500, século XVI. Período da razão, da retomada de valores greco-romanos, né? Da retomada de modelos greco-romanos, do antropocentrismo e do homem preocupado com a expressão da beleza. Tranquilo? Um abraço, até a próxima.